Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Amém. E no seu verso de número 17. Você que foi encontrando e pudesse colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 17. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Amém. Amém. Se você não achou, diga: espere por mim. Glória a Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, que diz assim: Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, pondo-vos em pé, e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecido. Amanhã sai contra eles, porque o Senhor será convosco. Repita comigo no 3, somente o final do versículo, porque o Senhor será convosco no 3. 1, 2, 3. Porque o Senhor será convosco. Você pode se assentar. Eita glória! Grande é o Senhor. Confesso que prometo não ser cansativo para os irmãos. Mas não sairei daqui levando nada para casa daquilo que o Senhor mandar eu disser nesta noite. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Ele vai relatar uma história de um homem conhecido como Josafá. Amém. Josafá, ele assume um reinado em Judá e Jerusalém. Só que os antecessores dele foram alguém que foram estipulados por homens e até mesmo por Deus. A Bíblia vai dizer que Asa está reinando sobre Judá e Jerusalém, porém ele peca e Deus o arranca do reinado com morte. A Bíblia vai dizer que por uma certa feita, Deus levanta um homem chamado Rei Acabe. Rei Acabe, ele está seguindo a cronologia daquele povo e estava reinando em Judá e Jerusalém. Só que Rei Acabe, ele tinha tudo para ser um reinado exemplar, um reinado a qual Deus olhasse e achasse graça. Só que por uma certa feita, Deus vai levantar um profeta conhecido como Micaías. Acabe estava se preparando para uma aliança, mas Deus disse para ele: Acabe, tu não vai fazer esta aliança com este homem. Por quê? Porque se tu fizer esta aliança com este homem, eu matarei. Só que a Bíblia vai dizer que Acabe, ele continua porque ele quer fazer esta aliança. E então ele se prepara e desce para a guerra. Quando ele desce naquela guerra, ele se disfarça, porque rei, ele tem que usar vestimenta de rei. Só que a Bíblia vai dizer que Acabe, ele coloca uma vestimenta a qual não era dele, ele coloca uma vestimenta a qual não era propícia para ele. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele chega nessa guerra, ali vem uma lança e fere e Acabe morre. Então o povo começou a perguntar: e agora quem vai reinar em Judá e Jerusalém? A Bíblia vai dizer que Deus, ele olha para aquela cidade de Judá e de Jerusalém e ele vê um homem temente, ele vê um homem que tem uma sabedoria e um homem que tem intimidade. São os princípios para Deus olhar e dizer assim para nós: esse é um homem e aí é uma mulher de Deus a qual eu acho graça e vou colocar para fazer a minha obra. Entenda que quando nós falamos de reinado, nós não falamos apenas de pastorear, apenas de liderar. Nós estamos falando que Deus, ele olha para alguém e está achando graça, e Deus Glória está dizendo: a Deus! eu estou procurando alguém e eu estou achando Aleluia! graça. Você vai fazer a minha obra. Eita glória, A Jeová! Bíblia vai dizer que Deus levanta Josafá para reinar em Judá e Jerusalém. Só que entenda que quando fazemos, pastora Jerusa,
direcionado pelo Espírito, sempre vai ter alguém que não vai gostar daquilo que Deus faz. Entenda, nós não somos colocados no meio de algum lugar somente por colocar. Deus, Ele está dizendo, eu te direcionei e tu vai fazer o meu caminho. A Bíblia vai dizer, Fala, Deus! leu aqui nesta noite, Salmos de número 91, a Bíblia vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória! Deus vai te colocar em um lugar, mas não é para a morte. O povo vai se levantar, mas vai se levantar para cair. Eita glória! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele acaba de assumir aquele reinado. E quando ele assume o reinado, ele vai fazer algo a qual ninguém faz. Amém, glória a Deus. Mateus, o que ele fazia que ninguém faz? Ele vai orar. A primeira atitude de Josafá, ele vai colocar Deus na frente do seu reinado. E nós entendemos que quando colocamos Deus na frente, Ele vai abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, para que o seu povo tenha vitória. Aleluia. Só Glória que, a Deus. visando tudo isso, Judá e Jerusalém, ela estava sendo uma cidade invejada. Me pergunta por quê? Por quê? Não, dá Por para quê? ser mais forte. Me pergunta por quê? Por quê? O reinado de Judá e Jerusalém tinha um homem, tinha Deus, tinha sabedoria, tinha prosperidade. Então, a Bíblia vai dizer que um povo se levantou para ir tomar essa cidade de Josafá. Mateus, quem era este povo? A Bíblia vai dizer que os moabitas, os amonitas e os meunitas se reuniram para subir por trás e ter com Josafá para saquear a cidade. Entenda que quando nós falamos que ele está subindo por trás, ele estava dizendo assim, ó, eu preciso pegar eles por trás, porque pela frente eu sei que eles vão vir debater comigo. Entenda, a decepção, ela nunca vai vir de quem você está vendo, ela vai sempre vir de quem está atrás. Por quê? Porque só fica atrás porque sabe que você está na frente. Entenda, você não está na frente com sinal de exaltação, mas você está na frente porque você está simplesmente orando, buscando e jejuando a Deus. Então, Fala, Deus! para esta mensagem, nós falamos assim, Senhor, eu estou orando, eu estou buscando, e o povo está agindo como comprou comigo. Só que Deus está dizendo nessa noite, tu não precisarás lutar, porque eu mesmo lutarei por você. A Bíblia diz em Isaías que toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia vai dizer agora, pastora Jerusa, que os soldados de Josafá, eles percebem que o povo vinha subindo para ter com eles uma guerra. E algo que me chamou muita atenção é que toda notícia ruim, ela chega rápido. E essa notícia chegou diante de Josafá muito rápido. Só que Josafá, pastora Jerusa, ele teve uma atitude que moveu os céus. Mateus, qual é essa atitude? Ele poderia ter pegado e ter falado assim, olha, ele está subindo para lutar conosco, manda reunir o exército e vamos com eles lutar. Só que entenda, a Bíblia vai dizer que Josafá, quando ele fica sabendo disso, ele fala assim, olha, vocês vão agora em Judá e Jerusalém, reúnem o povo e vamos orar. Ele estava dizendo assim, ó, esta guerra nós não vamos vencer lutando com as nossas próprias mãos. Vamos orar, porque o Deus dos céus há de nos livrar. Entenda? Eita glória! Começa a buscar
buscar, entenda, eu nunca vi um crente orar e Deus não responder. Mateus, você tem base bíblica? Tenho. A Bíblia vai dizer que Ana subia anos ao monte orando e Deus o concedeu um filho através da oração. Eita glória a Jesus! Glória a Deus, aleluia. Fala, Senhor. A Bíblia vai dizer que o povo começa a orar. E no meio daquele povo que estava orando, Deus levantou um profeta e olhou para Josafá e disse assim: Josafá, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus manda eu lhe dizer que nesta batalha tu não terás que pelejar. Talvez olhando para aquela situação, Josafá, ele estava orando, ele estava buscando, só que muitas das vezes nós olhamos, nós queremos ver acontecer tudo na mesma hora, só que a Bíblia vai dizer assim, ó, que o profeta olhou para Josafá e disse assim, ó, e amanhã, não é hoje, Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, ora hoje e amanhã eu faço, ora hoje Fala, Deus! porque o meu tempo e o seu tempo não é o tempo de Deus. A Bíblia diz que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eita, e o glória! tempo da vitória vai chegar. Precisamos persistir na oração. Precisamos persistir, porque só persiste quem tem visão do futuro. Fala, Jesus! Eita, amém, Senhor! A Bíblia vai dizer que Josafá ouviu o que o profeta disse, mas ele volta para o palácio. Quando ele chega no palácio, ele vai dobrar os teus joelhos e vai continuar falando com Deus. Só que algo que me chamou a atenção é que ele poderia orar, pastora Jerusa, em qualquer lugar. Só que ele vai para dentro do quarto, porque quarto simboliza intimidade, significa intimidade, ou seja, ele estava indo na particularidade, porque ele sabia que na intimidade ele acharia Deus. Mateus, mas por que você está dizendo isso? A Bíblia diz, e tu, porém, quando orares, entra dentro do teu quarto e feche a porta e fala comigo em secreto. Ele estava dizendo assim, Senhor, pela tua palavra eu profetizo que eu vou orar, e ainda que eu não enxergue, eu sei que o Senhor lutará por mim. Talvez você não está entendendo, mas Deus está dizendo, ora comigo, fala comigo em secreto, porque eu vou abençoar a sua vida. Eita, glória a Deus! Com uma batalha, Aleluia, Jeová! alguém dentro da tua casa, com alguém enfermo na tua família, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, continua orando em secreto, porque no secreto eu tenho vitória, no secreto Eita, glória a no Deus! secreto eu tenho providência. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Josafá, ele continua orando e falando com Deus. E chega o amanhecer, eles vão subindo imediatamente. Porque Jerusalém, Judá e Jerusalém, elas ficavam um pouco no meio do monte. E eles iam subindo, por quê? Porque os amonitas, os medianitas e os meunitas estavam subindo por trás. Então eles iam vir, a lógica deles era, nós vai subir pelo pé, pelas costas, quando chegar lá em cima, nós desce, porque quando nós descer, já não tem como mais para onde eles irem. Só que no meio de toda prova, Deus sempre tem uma saída para crente. Eita, glória! Todo o processo, Deus está olhando e está falando, está passando pelo deserto, mas eu estou contigo. A Bíblia vai dizer que Deus, ele deixa escrito
Tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, se ele está dizendo isso, eu quero dizer para você nessa noite: tem de bom ânimo, porque você vai vencer esta guerra. Eita, glória a Deus! Porque Deus disse pela palavra. Então, o que acontece? Eles estão subindo. Só que, pastora Jerusa,